Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um dos momentos mais delicados e muitas vezes silenciosos que uma família pode enfrentar. Sabe, é aquele momento cheio de perguntas pesadas que ficam ecoando na cabeça, mesmo que a gente não tenha coragem de falar em voz alta na hora de tomar uma decisão tão importante sobre o cuidado dos nossos pais. E vamos direto ao ponto. Essa pergunta, ela é quase sempre a primeira que aparece. E é a que mais dói. Vem aquele medo de estar falhando, sabe? Aquela sensação de estar abandonando a pessoa que cuidou da gente a vida inteira. É um peso enorme. E junto com essa culpa, vem outro medo, o de ser mal interpretado. O receio de que um gesto que foi pensado como uma forma de cuidado acabe sendo visto como falta de amor. É um pavor de que a pessoa mais importante da sua vida não entenda a real intenção por trás de tudo isso. E como se não bastasse toda essa pressão interna, ainda tem o olhar de fora, né? O peso do julgamento. A preocupação com o que os amigos vão dizer, o que outros parentes vão pensar, o que a sociedade vai achar. Isso tudo joga mais uma camada de complicação numa decisão que, convenhamos, já é super delicada por si só. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. Ter essas dúvidas não significa de jeito nenhum que alguém é um filho ou filha ruim. Muito pelo contrário, esses questionamentos todos nascem de um lugar de muito amor, de um desejo genuíno de fazer a coisa certa, mesmo quando a coisa certa dói pra caramba. E isso já nos leva direto para a maior confusão que alimenta todo esse medo. É fundamental a gente entender a diferença entre essas duas palavras, porque é exatamente aqui que a nossa perspectiva pode começar a virar. Olha só que diferença. Abandono é virar as costas, é ignorar uma necessidade. Já o cuidado é outra coisa. É ter a coragem de admitir os próprios limites, de perceber que os recursos pessoais chegaram no fim e que, para cuidar da melhor forma possível, é preciso buscar ajuda especializada. Agora, vamos falar de uma coisa que quase ninguém comenta: o desgaste físico e emocional de quem cuida de um familiar. É um fardo silencioso que muita gente carrega nas costas, completamente sem ajuda. Porque a rotina de cuidar de alguém em casa, ela é implacável. Não é só fazer companhia. É uma gestão constante de remédios na hora certa, de evitar quedas, de ajudar no banho, na comida, fora as emergências que surgem do nada. Isso leva qualquer um à exaustão, a viver num estado de alerta que não acaba nunca. E aí, quando o cansaço bate com força, o que aparece? Essa autocrítica, essa cobrança dolorosa. A pessoa começa a achar que a exaustão é uma falha pessoal, uma prova de que o amor não é grande o bastante. Mas a verdade é bem outra. E essa é uma ideia muito poderosa. Procurar ajuda não é um atestado de fracasso. É, na verdade, uma das formas mais maduras e responsáveis de amar. É entender que o bem-estar da pessoa que a gente ama pode depender de uma estrutura que vai muito além do que uma pessoa só consegue oferecer. Ok, vamos para outro medo muito comum. A ideia de que, num lugar novo, a solidão vai tomar conta. Mas será que a alternativa, ficar em casa, é sempre a melhor opção? Vamos pensar nisso. Muitas vezes, a verdade é que a solidão já mora dentro de casa. Um bom residencial, na verdade, pode ser o exato oposto disso. Um ambiente com atividades, com interação, com a segurança de ter gente por perto o tempo todo. A mudança pode ser de um lugar de isolamento para um lugar de comunidade, de convívio. Ah, esse sentimento talvez seja o mais profundo e o mais compreensível de todos. Afinal, quem é que conhece cada mania, cada gosto, cada história melhor do que o próprio filho ou filha, né? Mas o ponto-chave é o seguinte: uma coisa não anula a outra. Um bom lar de idosos não vem para substituir o amor da família. Ele vem para complementar. Ele une o carinho, a história que só a família tem, com a técnica, a experiência e a estrutura de uma equipe inteira de profissionais. A presença da família continua sendo essencial, mas agora com a paz de saber que o cuidado técnico está garantido 24 horas por dia. Bom, tudo que a gente viu até agora nos leva para uma virada de chave, uma mudança de perspectiva. E essa mudança toda começa quando a gente troca uma pergunta, que é baseada no medo, por outra, focada no que realmente importa. O medo do julgamento alheio é uma força muito poderosa. Ele pode paralisar, pode tirar o foco do que é central de verdade, que é o bem-estar de quem a gente ama. E essa sim é a pergunta que transforma tudo. Ela coloca a decisão de volta no centro certo. O que é mais compassivo e necessário para eles agora? Quando a gente faz essa pergunta, a resposta deixa de ser sobre o nosso ego e passa a ser sobre amor e responsabilidade de verdade.
Então, quando a gente junta todas essas peças, uma nova imagem começa a aparecer, aquela decisão que antes parecia um fardo terrível pode ser vista de um jeito completamente novo. Escolher um suporte profissional, um lugar estruturado, não é um sinal de desistência. Pelo contrário, é um sinal de que o cuidado está sendo levado a sério, de forma consciente e com os recursos certos para garantir segurança e qualidade de vida. E é fundamental ter isso em mente. Essa jornada, com toda a dúvida e toda a dor que ela traz, é compartilhada por inúmeras famílias. É uma das encruzilhadas mais comuns e, sem dúvida, mais difíceis da vida adulta. E no fim das contas, a conclusão é que talvez a decisão mais difícil que alguém pode tomar pela família não seja um ato de abandono, mas sim a sua mais profunda, corajosa e verdadeira expressão de amor.